Peço a vossa atenção, por favor. Obrigada. Quero agradecer a todos por terem vindo a esta festa. Hoje foi uma tarde muito feliz, principalmente para mim, como mãe, claro. O dia do nascimento de um filho é sempre um dia de celebração. Mas como todos sabem, a vida não me permitiu dar à luz, mas eu sempre sonhei ser mãe de um menino. Deus deu-me de presente não só o meu filhote, o meu menino de ouro, mas também a minha Andreia. Não são filhos meus, gerados por mim, mas são meus filhos do coração. E por isso é que eu não me canso de todos os anos celebrar os seus aniversários, porque é muito importante celebrar os seus aniversários. E hoje nós estamos aqui a celebrar o dia do meu Vasquinho, o meu filhote de ouro. É verdade. Vasquinho, Vasco, filhote. Sim, mãe. Então, não dizes nada? Bom, obrigado a todos por terem vindo. Nada como uma boa festa de anos quando se fazem 30. Ainda por cima na casa da mamã, não é? Obrigada, querido, por teres vindo. Obrigada. Até para o ano, querido. Até para o ano. Para vocês. Tchau. E... Tchau. Tchau. Obrigada. Olha, amanhã estamos lá no escritório, não é? Com certeza. Ok, Então vá. um Até abraço. amanhã, um abraço. Tchau, Até tchau. amanhã, até amanhã. Adeus, boa noite, Ana Laura. Adeus, boa noite. Obrigada, Adeus, Pedro. adeus. Até uma próxima. Ok. Até para o ano. Obrigada. Meu filho, tenho de ir. Vou ter que deixar com a tua mãe. Mais uma vez, parabéns. Tenho muito orgulho em ser teu pai. Obrigado, pai. Ainda bem que tu vieste. Uau, que festa fantástica. Correu tudo muito bem. Foi melhor que o ano passado, que faltaram várias pessoas. Lembras-te, Vasco? Sim, mãe. Realmente foi um máximo. Já vais, Lourenço? Já. Tenho que ir andando. Tenho um voo dentro de poucas horas. Mas estava tudo maravilhoso, Laura, como sempre. Obrigada. Pelo menos reconheces alguns talentos que eu tenho, não é? Sabes que eu sempre reconheci os teus talentos. É pena que só tens olhos para os teus filhos e esqueces tudo o resto. Vamos começar, Lourenço. Tu sabes perfeitamente que para mim os nossos filhos estão sempre em primeiro lugar. Bem, antes que as coisas fiquem ainda mais animadas, mas também vamos andando, não é? Vamos a isso. Vá, meninos, despeçam da avó e do tio. Oh, meu amor. Tchau. Obrigada. Tchau, amor. Obrigada. Obrigada, Fiança. Obrigada por teres vindo. Uma festa das boas, hein? Maninho, Tchau, querido. Obrigada. se agora que estás mais velho, ganhas Obrigada. mais. Tchau. Tchau, querida. Tchau, filha. Ai, Vasquinho, Vasquinho. Enfim, sós. Já viste o teu pai? Começou outra vez lá com as coisas dele. Já estava a pôr as culpas outra vez em mim. Estas coisas, quando acontecem, é culpa dos dois. Olha, sabes o que é que eu te digo, Vasquinho? O melhor é nem casares. O melhor é nem casares. A família é uma coisa muito séria. Temos que estar bem preparados. Mãe. Olha, eu vou arrumar isto e tu vais descansar porque foi um dia muito longo. Mãe, ouve. Sim, querido. Está na hora de parares com isto. Parar com o quê? Eu já não sou nenhum bebê. Não preciso que me organizes festas de aniversário. Olha a tua volta. Balões. Lembranças aos convidados. Espetada de gomas. Vasco, a espetada de gomas era para os teus sobrinhos. E como é que tu podes me dizer uma coisa dessas? Sabes perfeitamente que desde que o teu pai saiu de casa, que a tua irmã casou, tens a razão da minha existência. Vá, não sejas tão dramática. Vai mais é te deitar que eu vou dar um jeito nisto. Tu deves estar mesmo esgotado com a trabalheira toda que tiveste, não? Vasquinho, claro que não te vou deixar a fazer isto tudo sozinho. Eu fico e tu vais descansar. Tu és o aniversariante, tens que ir descansar. Ok, como queiras. Mas não faças essa cara. Eu sei bem que tu estás chateado. Não estou chateada. Além disso, eu sei que tu só falas isso da boca para fora, porque para o ano tu vais querer outra festa. Ai, Dona Laura, Dona Laura. Boa noite. Boa noite, filho. Fica bem.
acreditas que ele me disse mesmo isso? Já viste? Eu nem queria acreditar quando ele me disse aquilo. Mas bem, se calhar o Vasco está mesmo certo. O teu filho cresceu. Será que tu não vês isso? Andréia, também tu, filha. Não estás com ciúmes, pois não? Que ciúmes, mãe. Claro que não, que disparate. Olha, tu sabes que eu só dou mais atenção ao teu irmão porque ele é o único que ainda vive comigo, querida. E aposto que lhe estás a preparar a marmita do almoço. Bom dia, bom dia. Bom dia, filho. Estou cheio de pressa, só quero um cafezinho. Oh, Vasco, tu tens de te alimentar como deve ser. Eu como qualquer coisa na rua, mãe. Na rua, filho? Sim. Então, mas eu ia fazer as tuas panquecas. És a melhor, mãe. Vá, tchau. Estou atrasado. Ai, estás a ver este teu irmão e depois tu não queres que eu fique preocupada com ele. Agora vai passar a manhã toda sem comer, coitadinho. Mãe, tens que te focar noutras coisas. Olha, não vais ajudar na ação social hoje? Ai, é verdade, filha. É verdade, eu já estou atrasada. Então vá. Beijinhos, beijinhos. Vá, tchau, tchau. Deus, tchau, tchau, até logo. Olá Vasco, bom dia. Como Olá, está? Dona Rosa, bom dia. Tudo bem? Pensou no convite que eu lhe fiz? Sim, pensei, mas sabe, ao final do dia, não dá para sair daqui. Sabe, Dona Rosa, vai ser muito bom para si, vais aprender mais sobre a Bíblia, mais sobre Deus e vai ajudar muito o seu negócio. Eu acredito. Um dia deste. Olha, fico à sua espera no próximo clube executivo lá na igreja. Bom Ok. dia, tchau, tchau. Bom dia. Oh, neta, que lindo moço. E está muito bem na vida. Abre os olhos. É um bom partido. Por favor. Acha que eu ia ter paciência para aturar a Dona Laura como sogra? Só uma santa é capaz desse prodígio. Bom dia. Oh, bom dia, Vasquinho. Então, essa festa de ontem foi da roupa. Já te recuperaste ou quê? Deixa mais é de ser engraçadinho. Já sabes como é que é, Dona Laura? Pá, a tua mãe nunca vai mudar, não é? Sabe, eu até entendo. Desde que se separou do meu pai, ela ficou muito apegada a mim. Ah, e tu não gostas? Não gostas de ser paparicado pela tua mãe, queres ver? Ela nunca vai ser, mas é sair de lá de casa, não é? Não é bem assim. Calma lá, tudo tem seu tempo. Eu sei que quando conhecer a pessoa certa, as coisas vão mudar. É, vão mudar. Então, mas e a Alice? Tu e a Alice? Como é que vocês estão? Tudo tem seu tempo, como ele disse. Ou seja, estamos apenas a nos conhecer. Namoro serve para isso. Calma lá. Eu acho é que tu estás a evitar aquilo que tu bem sabes. Tan, tan, tará, tan, tan, tará. Só de falar nisso aqui já me dá um nó na barriga. Fogo, não. Como ele disse, tudo no seu tempinho certo, ok? E agora o tempinho é de trabalhar. Vamos já mais preparar Sim, para a sim, reunião. sim. Vá. Temos isso, temos. O meu Vasco sabe muito bem o que quer da vida. Tenho a certeza que não tem namorada. Ele não vai namorar assim de qualquer jeito. Olha, quando menos deres por isso, já tens uma nora. Não, nada disso. Ele está muito concentrado na sua carreira. Aliás, ele tem um cargo muito importante na empresa. Só espero que não o mandem de volta para o Brasil. Esteve lá um ano. Tive um ano sem o meu Vasquinho. Para com o drama, Laura. Mas olha, voltando ao assunto da nora, bem sabes que carreira é uma coisa e família é outra. E é normal que o teu filho, entretanto, queira construir a sua própria família. E quando isso acontecer, Laura, vais colocar entraves? Não vais, pois não? Belinha, a família dele sou eu. Oh, Laura, não te podes intrometer assim na vida do teu filho. Bem sabes o que a Bíblia diz. O homem junta-se à sua mulher, ambos constroem uma nova família. Ou não sabes o que a Bíblia diz? Eu sei, deixará ao varão, seu pai, sua mãe juntar-se. Eu sei, mas nem sempre é assim. Ai não, Laura. Então, Vasco, não vais atender? É nada urgente, mãe. Urgente, mas só se atende telefonemas urgentes. Quem é? Não é ninguém, mãe, não se preocupe. Ninguém, como não? Não é ninguém. Só uma amiga, já ligo depois. Uma amiga. Atende, pode ser importante. Ai, mãe, para com essa insistência, já lhe disse, não é nada. Ai,
Está nervoso porquê, Vasco? Passa-se alguma coisa? Nada, mãe, mas sim. Estou sim? Sim, claro que sim. Nada, estou aqui um pouco ocupado demais, por isso não pude atender logo, desculpe. Não vai dar. A minha mãe acabou de pôr a mesa para jantar, mas acho que não vai dar mesmo. Importante? Ok, estou a ver. Ok, está bem, claro. Sim, ok. Então eu vou ter contigo. Até já, então. Mas onde é que tu vais a esta hora, Vasco? Surgiu uma situação, vou ter mesmo de sair, mãe. Tem um jantar. Vou jantar fora. Já está fora. Com essa amiga. Não te preocupes, mãe, eu não me demoro, ok? Então vá, só vou-me trocar. Tchau, tchau. Olha, agora. Ai. Não estou a gostar nada disto. Não estou mesmo a gostar. Vou ligar à Andreia. Ela sabe de certeza o que é que se passa. Os irmãos falam sempre tudo. Se calhar é melhor não, senão ela vai achar que eu estou desesperada. E eu não estou desesperada. Estavas tão estranho ao telefone. Até parecia que não ficaste contente de vir jantar comigo. Claro que fiquei contente em vir ter contigo, Alice, sabes? Mas como foi assim tão de repente? E a minha mãe também já tinha-me feito o jantar. Por falar nisso, quando é que me vais apresentar à tua mãe? Eu quero, assim, muito conhecer a minha futura sogra. Aliás, fiquei com pena não ter ido à tua festa de anos. Não se preocupe, é uma festa muito aborrecida, não perdeste nada. E em relação à minha mãe, ela é um amor de pessoa, mas... Mas o quê? Achas que ela não vai gostar de mim? Claro que sim, Alice. Tu és linda, tu és uma mulher com bons princípios, educada, mas a minha mãe, ela é um bocadinho ciumenta. Estou a perceber. Pronto, já que estamos aqui, eu tenho assim andado a pensar e acho que está na altura de começarmos a pensar no nosso futuro. Sabes, um dos meus sonhos é formar uma família. Tu entendes? Sim. Sabes, Alice, nós namoramos há pouco tempo e tu sabes o que é que o pastor diz. Antes de casar, olhos bem abertos. Sim, mas o que é que tu queres dizer com isso? Não me vês como tua esposa, casados, com filhos? Eu quero muito ser mãe. Estás bem? Estás bem? Estou ótimo, Alice. Sabes, eu acho que tu tens o seu tempo certo. Sim. Eu ainda vivo com a minha mãe e desde que a minha irmã casou, ela só me tem a mim, percebes? Vasco, já és adulto. Eu acho querido, tu preocupaste com a tua mãe, mas acho que está a ser um bocadinho demais essa tua insegurança em relação à tua mãe. Alice, eu acho que já está a ficar um bocadinho tarde, não achas? Melhor pedirmos a conta. O que é que me dizes, não é? Sim. A conta, por favor. Estás muito caladinho hoje. Ontem fui jantar com a Alice e ela usou a palavra proibida. Palavra proibida? Então? Sabes, ela falou em darmos o próximo passo. Que falou em casar? E há ainda mais, falou em ter filhos. Filhos? Casar? Acho que estás no bom caminho. Estou a gostar disso. Não é bem assim. Não é bem assim? Então, agora falas disto e agora não é bem assim? Então se calhar tens que falar com ela, não? Sim, sabes, eu não quero magoá-la, mas eu sinto que ainda não estou preparado para dar o próximo passo. Não estás preparado para dar o próximo passo, não tens que dar. Epá, casar é uma coisa muito importante, não é? Sim, sabe, damos-nos bem, eu gosto dela, mas daí a casarmos é cedo demais para mim. Epá, então, se o facto de casares com a Alice te assusta assim tanto, eu acho que devias pensar muito bem se é a pessoa que tu queres para a tua vida.
Então, estás a perder o teu tempo neste namoro. Eu estou muito confuso com tudo isto e ainda nem sei como é que a minha mãe vai reagir quando souber que eu estou a namorar. Ah, então o problema é a tua mãe. Então é isso, ou estás-me a querer dar outra desculpa que eu não sei, ou então é mesmo isso, estás a ficar afetado pelo facto da tua mãe estar-te a controlar com tudo. Ó Vasco, estás crescido. Alice, precisamos conversar. Mas não pode ficar para mais tarde. Sim, não é nada urgente, mas... Sim, é que eu estou mesmo quase a chegar à cabeleireira. Mas o teu cabeleireiro não estava de férias? Sim, estava. Mas eu preciso cortar estas pontas e falaram-me super bem desta cabeleireira. Cabeleireira? Onde é que tu estás? Olha, para cá estou bem perto da tua casa. O quê? Mas o que foi? Olha, eu acho melhor não ires e esperares. O teu cabelo está ótimo assim. Mas o que é que se passa contigo? Nada, desculpa, eu tenho a minha irmã em linha. Tá bem, vai, eu vou ter que entrar agora, vá, tchau. Não. Pá. Espera, só um momento, por favor. Sim, mana? Vasquinho, meu mano querido, ainda bem que me atendeste, preciso tanto de esta noite. O que se passa? É que eu e o Eduardo fazemos anos de casados e queríamos comemorar. Achas que consegues ficar com os miúdos? Sim. É que a mãe trabalha até tarde e não vai conseguir. Estou quase a cancelar a Ok, reserva. não canceles nada. Eu tomo conta deles, não te preocupes. A que horas é que tu queres? Já daqui a pouco. Ok, já vou aí ter. Obrigado, mano, até já. Alice! Bolas, desligou. Não, é coincidência a mais. Faça isso como deve ser, Paula. Eu não gosto assim. Está melhor assim? Estica mais aqui para este lado. Estica melhor aqui. Ok. Vem aí, cliente. Por alguma razão és manicure e não cabeleireira, não é, Paula? É a Laura. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada. Falaram muito bem dele e decidi mesmo vir experimentar. Sou a Alice. Fez muito bem, Alice. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sente-se, por favor. Então, e o que é que vai ser? Bem, eu queria cortar. Já não aguento estas pontas assim secas. Realmente elas estão um pouquinho maltratadas, mas nós vamos já tratar disso, está bem? Então, e diga-me lá, eu não costumo vê-la por aqui e mora por aqui perto? Nem por isso. O meu namorado, sim, mora. Mas como a minha amiga já é sua cliente, ela recomendou-me, o meu cabeleireiro está de férias, eu pensei, por que não? Mas não conhecia todo este espaço. Então fez muito bem em vir. Então, se o seu namorado mora por aqui, não é? Isso quer dizer que vem por aqui muitas vezes. Nem por isso. Aliás, eu nunca vi. Eu nem sequer conheço a família dele. Não conhece, mas vai conhecer, minha querida. Vai conhecer. Sim, eu acredito que sim. Nós damos-nos super bem. Mas eu acho que ele tem medo de me apresentar à mãe dele. Acha? Com uma carinha larocas como a sua? Não, isso é impressão sua. São coisas da sua cabeça, querida. Nós já namoramos há algum tempo e eu queria que a nossa relação assim avançasse. Mas está muito difícil. Tudo no tempo certo, querida. Tudo acontece no tempo certo. Eu estou-me a sentir mal. Não me estou a sentir bem. Mas precisa de alguma coisa? Não, está tudo bem. Eu vou só tomar uma aguinha. Eu volto já. Paula? Calma. Paula, eu vi. Viste o quê? Eu vi a foto no telemóvel da cliente. Não estou a perceber. Como não estás a perceber? Explica. Paula, a foto do Vasco está no telemóvel da cliente. O teu Vasco. Sim, o meu Vasco. O meu Vasco é o namorado da cliente. O meu Vasco. Olha, respira. Já vais até com ela. Respira.
Lá, olha quem chegou! Como é que estão meus pequenotes? Ai Vasco, ainda bem que já chegaste, estamos tão atrasados. Olha, eles já tomaram banho, já comeram, já estão prontinhos para dormir, está bem? Está bem, ainda bem, porque eu também estou prontinho para dormir com eles. Pois, essa parte é que eu já não te garanto, porque eu não sei se eles já têm sono. Mas de certeza que vai correr tudo bem. E se precisares de alguma coisa, já sabes, não me ligues. Pode deixar, maninha. Então, cunhado, como é que estás? Tudo bem e contigo? Vai tudo bem, sim. Isso é que é preciso. Duarte, apanhaste a roupa como eu te pedi, não foi? Ei, querida, eu esqueci-me. Sério, Duarte, é sempre a mesma coisa. Agora fica a roupa lá fora a enrolar-se toda com o vento. Mas como não és tu que passas a ferro, não queres saber, não é? Eu vou já lá apanhá-la, não? Não, então agora não, estamos atrasados. Vasco, fazes-me esse favor, apanhas a roupa. Ah, claro que sim. Obrigada. Tchau, meninos. Beijinho à mãe. Portem-se bem, sim? Tchau, menino. Tchau, divirta-se. Se queres continuar a ter paz, meu amigo, deixa de estar na casa da mãezinha. Aproveita. Amor, vamos! Já vou. Portem-se bem. Divirtam-se. Então quer dizer que meus pequenotes estão cheios de vontade de dormir, não é mesmo isso? Então nós vamos fazer uma brincadeira muito fixe. Vamos brincar de quem vai dormir primeiro. Pode ser? Não. Vamos lá, vamos dormir. Isso aí que é. Não. Ei, nada disso. Tira o brinquedo. Ei. Mas conta-me, querida. Adoro histórias de amor. Como é que vocês se conheceram? Que planos é que vocês têm? Posso mostrar umas fotos nossas? Ai, eu ia adorar. Mas não é preciso. A nível dos planos, nós não temos muitos. Nós queremos fazer as coisas a bem, mas está muito difícil. A mãe dele é muito estranha, ela é muito possessiva, está constantemente sempre a querer bloquear a nossa relação e parece que não avança. Eu não sei. A mãe é possessiva. Eu fico a pensar, como é que alguém, uma mãe, pode ser assim, muito honestamente? Não querer que o filho evolua, que crie uma família, cresça. Está a perceber? É muito estranho. Alice, querida, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu sou... E que tal aqui uma manicure francesa? O que é que achas? Sim. Cabe-te bem? Paula. Não era? Manicure francesa. Deixa-me acabar. Tens a certeza? Paula. Então, eu sou a mãe do Vasco. A senhora é a Dona Laura? Sim, sou eu, a mãe possessiva. Eu peço imensa desculpa. Não era todo no intuito ofendê-la, a sério. Sabe uma coisa, Alice? O meu filho Vasco nunca vai querer casar. Ele não está preparado para isso. Ele é muito menino da mamã, está a ver? É, muito menino da mamã. Então, você está preparada para ir viver comigo? Eu viver consigo. Claro que sim, então. O meu Vasco jamais me deixaria sozinha, não é? Eu iria viver convosco. Sabe que quando um casal se casa, é o marido, a mulher, os dois só. Sim, eu sei isso tudo. Mas eu também não quero interferir na vossa decisão, vocês é que sabem. Mas se você gosta do meu filho, eu também gosto de si. Eu quero muito ser mãe. Não. Isso não é para mim mesmo. Nem pensar. Alice. Estou, Alice. Como correu no cabeleireiro? Tudo calmo? Olá, Vasco. Sim, muito calmo. Que bom. Fico aliviado, quer dizer. Fico contente em saber. Olha, onde estás? Eu estou na casa da minha irmã. Estou a tomar conta dos meus sobrinhos. E eu posso ir até aí? Vires cá? Não me parece boa ideia. A minha irmã não está em casa. Fica um pouco estranho. Não te preocupes, eu não vou demorar. Ok, sendo assim, já te envio a morada. Vá. Tchau, beijinhos.
Esse já foi. Esse daqui tem que ir agora. Já passou da hora de dormir. Vamos lá. Ah, já passou da hora de tu fazeres hora. Vamos mais é para a cama. Bora lá. Ah, Laura, nem sei como é que tiveste coragem para fazer uma coisa destas. Assim, de certeza que ela desistiu. Sim, mas não devias ter feito isto. Mas o que é que eu fiz, Paula? Eu só disse a verdade. Tu viste que a rapariga saiu daqui quase a chorar, não viste? O que importa é que ela não vai voltar a procurar o meu Vasquinho. De certeza. Olha, nós somos amigas. Vou-te dizer uma coisa. Tens de mentalizar que o teu Vasquinho já não é um menino. Deixa o rapaz voar, seguir a vida dele. Oh, Paula, eu sei muito bem aquilo que eu faço. Deixa de coisas. Vamos mas é arrumar isto e ir embora. Sim, é melhor. Entra. Já adormeceu os traquinas? Eles são tão fofos, mas são tão irrequietos. Pois, normalmente, as crianças, elas são assim. O que se passa? Parece chateada? Pensei que tinha corrido tudo bem no cabeleireiro. E afinal, este corte fica-te mesmo muito bem. Foi apenas 1 centímetro, mas obrigada na mesma. Querias falar comigo mais cedo? Sim, sabes, Alice, depois daquela nossa conversa de ontem, eu percebi que ainda não estamos nos mesmos níveis. Ainda não queremos os dois as mesmas coisas. Tua mãe tinha razão sobre tudo aquilo que me disse sobre ti. Minha mãe? Como assim minha mãe? Sim, conheci a tua mãe. E ela foi bem explícita. É exatamente por causa dela que a nossa relação simplesmente não avança. Então quer dizer que tu foste ao cabeleireiro da minha mãe? Parece que sim. Queria tanto conhecer a minha sogra que, olha, acabei por conhecer mesmo sem eu querer. Alice, o que eu estou a tentar dizer não tem nada a ver com a minha mãe. Nada mesmo. É entre nós. Vasco, casamento é para a vida toda. É algo sério. Não é uma brincadeirinha. Já vi que há várias coisas aqui entre nós que simplesmente não encaixam. Tens razão. Nós somos mesmo diferentes. Alice, espera. Por favor, Boa noite. Alice. Alice, Boa noite. Sim. Está tudo bem? Sim. Bom, eu já vou andando. Não vais já, espera mais um bocadinho. Bem, já correu tudo bem com os miúdos, eles já estão a dormir tranquilamente. Eu vou andando. Tchau, maninha. Obrigado pela ajuda. Tchau. O que é que se passou aqui? Sei. Sabes de quem é a culpa disto? Minha querida sogra, que me mima demais. Claro. Bom dia, filho. Vá, toca a levantar, meu menino. Dia espetacular. Tens aqui o teu pequeno almoço. Oh mãe, o que é que foste dizer à Alice? Alice? Quem é Alice? Não te faças desentendida, tu sabes muito bem quem é ela. Ela esteve lá no teu salão e eu já sei de tudo. Parece que andaste a falar nada bem de mim. Olha, Vasco, fica a saber que eu fiquei muito magoada contigo de saber que tinha uma nora e tu nem sequer me disseste. Mas porquê? Acabaram? Mãe, há limites. Olha, filho, eu só quero o teu bem. E aposto nem gostavas dela. Mãe, estávamos a conhecer ainda. Vais-me dizer que estavas pronto para casar. Para casar ainda não, mas um dia vou estar. E quando esse dia chegar, eu quero que tu me apoies e não interfira nas minhas decisões. Oh, querido, mas eu não me intrometo. Olha, está bem, eu vou melhorar. Se calhar eu fui um bocadinho longe demais, filho. Mas eu não aguentei. Bom que a conheces. Olha, come mas faz favor. Vasco, estive reunido com a equipa do Norte e vamos ter que fazer umas pequenas alterações no nosso projeto. Vasco! Desculpa, Pedro, o que é que disseste? O que é que se passa contigo? O que é que tu tens? Epá, eu e a Alice terminamos. Oh. Isso não me surpreende. Mas foi de uma forma estranha. Minha mãe meteu-se e...
Tua mãe outra vez, metida nestas coisas. A sério, tu não queres ter uma família? Sim, eu não te digo que não seja uma ideia que me assuste. Filhos, responsabilidades... Mas é claro que um dia eu quero ter a minha família. Uma família começa com um casamento entre duas pessoas que deixam os seus pais e decidem começar uma vida nova. Se continuares a ter medo de dar esse passo, tu nunca vais ter a tua própria família. Mas sabe, eu acho que a Alice não era a pessoa certa. Eu não estava mesmo apaixonado por ela. Enquanto não deixares a tua vidinha de solteiro, essa boa vida de fazeres o que tu queres, claro que não vais encontrar ninguém para tu construires uma família, porque tu não queres, não é? Olá! Olha, sou uma Mafalda, deve ser o Jorge, não é? É assim, é a primeira vez que eu venho ao encontrar cegas, mas como tu estás com a t-shirt vermelha, estás de óculos, só te falta mesmo é o peluche, mas eu vi logo que eras tu. Quer dizer, eu acho que houve aqui um engano e eu peço mesmo desculpa. Não, espera. De certeza, não tem problema. É que assim, eu não estou acostumada a isto, não é a primeira vez e eu combinei-me com alguém que não sabia quem era, afinal. Olha... Vasco, muito prazer. Eu acho que já me apresentei, Mafalda. Pois é, Mafalda, já estamos a sair há algum tempo e eu sei muito pouco sobre ti. Diz lá, o que é que tu gostas de fazer? É assim, o que eu gosto mesmo de fazer é nada. Nada mais. Trabalhas, estudas, fazes alguma coisa, certo? Comecei a trabalhar há algum tempo, mas sabes, não é bem a minha cena. Estou a pensar em voltar para a faculdade, tirar mais um curso, mas primeiro eu vou viajar. Adoro viajar. Olha, também adoro viajar. Mas sabe, com as responsabilidades, o trabalho, nem sempre é possível. Mas a última vez estive numa viagem a trabalho. Estive lá 1 ano no Brasil em trabalho. Assim, no Brasil deve ter sido muito bom, mas em trabalho, isso assim não tem piada nenhuma. As responsabilidades tiram a piada de tudo. Pois, mas voltando ao assunto da universidade, que curso é que está mesmo a pensar em tirar? Mafalda, o que é que estás aqui a fazer? Gostas da minha roupa nova? Olha só. Estás linda como sempre. E o meu penteado? E as minhas unhas? Olha só, que giras que ficaram. Mafalda, que sacos são esses? Algumas comprinhas básicas. Diga-me lá uma coisa, mas se tu não estás a trabalhar, como é que consegues gastar tanto assim? Amor, é claro que é o meu pai que me dá dinheiro. Então é o teu pai que paga isto tudo? Roupas, cabelo, as unhas? Sim, e um dia vais ser tu. Vasco! Vai chegar muito temos pintar a de ir. tua Olha, mãe. esta minha Bíblia. Onde é que ela está? Aqui, tantos bolsos, está aqui. Ai. Bom, vamos então? Hoje não vai dar, mãe. Vai dar porquê?
Semana passada não foste à igreja, esta semana também não vais? Sim, hoje eu não posso. O que é que se passa, Vasco? Não se passa nada. Estás-me a esconder alguma coisa? Eu esconder-te alguma coisa? De maneira nenhuma. Que disparate é este, Dona Laura? Bom, eu vou andando porque eu não quero chegar atrasada à igreja porque Já eu vou... tenho aqui as tuas chaves e tudo, mamãe. Bom, eu vou ajudar na Ação Social, eu não quero chegar atrasada. Sim. Mas a gente depois falamos, está bem, querida? Sim. Boa reunião. Amo-te. Tchau. Tchau. Fala. Porquê é que fizeste isto, Vasco? Digamos que a minha mãe é demasiadamente preocupada comigo. Sim, certo. Ó, vamos dar uma volta? Vamos. Só vou-me trocar já. Tá, vai lá. Ok? Vai lá. Então, cunhado, andas desaparecido, já há algum tempo que não te vejo? Pois é verdade, sabes, tem algum tempo que não nos vemos, mas é por uma boa causa. Conheci uma pessoa, acho que é mesmo de Deus. Conheceste uma pessoa? Sim, foi amor à primeira vista. Ela é perfeita, damos-nos super bem, falamos de todas as coisas, nunca discutimos. Bem, estou a ver que estás mesmo apaixonado, então conta-me lá quem ela é, qual é a igreja que ela frequenta? A igreja? Sim, então, ela é crente, não é? Bem, sabe, ela não é muito dada a essas coisas. Mas ela é tal, estou-te a dizer. Senti algo mesmo aqui do peito. E ela é linda. Oh, cunhado, aqui entre nós. Ela até pode ser mesmo muito bonita e até podes achar que gostas dela, mas se ela não acredita no mesmo que tu, então não tem nada a ver contigo. Mas eu posso levá-la à igreja. E queres começar uma relação já nessa luta, sem saber se vai dar ou não? Mas eu gosto dela. E, sabe, foste tu que me disseste que eu tinha que estar disposto a conhecer alguém com quem eu queira casar. Está bem, mas não estás a precipitar nem nada. Já leste o livro antes de casar. Se calhar é uma boa ideia. O teu irmão anda muito estranho, Andreia. Então, porquê que disse isso? Tu acreditas que ele hoje nem foi à igreja? A sério? Sim. Mas ele nem ia de faltar. Achas que foi trabalhar? Achas que foi trabalhar? Claro que não. E a única coisa que disse foi que não ia. Agora anda aos segredinhos, passa o tempo todo aos segredinhos, não é? E sempre agarrado ao telefone. Olha, eu só espero é que não seja aquilo que eu estou a pensar. Uma namorada nova. Oh, mãe, qual é o mal? Ele e a Alice já acabaram há tanto tempo. Quem sabe ele encontrou um novo amor. Então, mas isso agora é assim. Olha, era só o que me faltava. Ó Deus, ajuda-me a tomar a decisão certa. Ó Deus, guia a minha vida, pois eu não quero te desagradar. Em nome de Jesus, amém. Hoje à noite vamos ao cinema. Hoje não vai dar. Hoje eu vou à igreja. Estás a brincar comigo? Não. É que nem pensar, olha, eu estava a pensar, nós vamos ver este filme aqui, podemos assim jantar agora aqui à beira-mar e depois vamos ao cinema desfrutar de um filme. Não, Mafalda, não estou a brincar. E, aliás, nós precisamos ter uma conversa muito séria. Sabes, eu sinto-me muito mal com tudo isto. Eu não quero magoar ninguém, mas eu sinto que é isto que eu estou a fazer. Oh, Vasco, tu tomaste a decisão certa. E o meu irmão também não pode namorar com qualquer pessoa, não achas? Bem, o namoro tem um propósito que é casar. Portanto, é uma coisa muito séria. E além do mais, tens outro assunto para resolver. Mãe. Tu não podes deixar que ela controle assim a tua vida. Olha o resultado que deu. Controlou-me a mim, a ti e o pai ficou onde no meio disto tudo. Temos aí o resultado. Ela tem que parar com isto. Isto tem.
Vá, anima-te. Sorri. Dona Laura? Sim, sou eu. Olá. Eu sou a doutora Diana Albuquerque. Muito prazer. Muito prazer. A doutora Helena. Ah, a doutora Helena está grávida e por isso vai ficar de baixo durante uns tempos. E eu tô aqui a substituí-la. Que bom, não sabia. Vamos partir do princípio. Eu estive a ver o seu histórico aqui na nossa clínica e então a dona Laura queixa-se de dores nas costas. Já foram feitos vários exames e nada é detectado, certo? Certo. É isso mesmo. Não me leva a mal, menina. Doutora, não acha que é muito nova para ser médica? É que parece muito novinha. Dona Laura, não se preocupe, eu vou cuidar muito bem de você. Sabe, eu acabei de chegar da Guiné, onde eu estive em missão. Agora eu tô aqui na clínica a cuidar das pessoas que mais precisam. Uau, isso é incrível. Já ganhou a minha admiração. Isso é fantástico. E eu também gosto muito de ajudar. E o que me dá mais prazer é ajudar as pessoas. Sabe que eu sou cristã. Ah, que bom saber, eu também sou cristã. Coincidência. E então, você vai voltar para a Guiné ou vai ficar aqui para Portugal? Não. Por agora eu decidi ficar em Portugal, mas quem sabe um dia eu posso vir aí para outro lugar. Ai, se eu não tivesse os meus filhos, se não tivesse ainda o meu cuidado, não é? Também me aventurava assim numa coisa assim. Aliás, não como médica, claro, mas ajudar assim de alguma forma. E tem filhos pequenos ainda, dona Laura? Bom, não. Mas o meu de 30 ainda precisa muito de mim. É verdade. Estou a ver. O seu filhote. Vamos lá examinar então as costas? Vamos então. Então, Diana, vou ter que apresentar o pessoal. Vais gostar, vais te sentir em casa. Aqui é o pessoal da banda. Pessoal, queria-vos apresentar aqui a Diana. Ela veio do Brasil e vai estar connosco aqui agora em Portugal. Portanto, é muito bem-vinda aqui à família, verdade? Olá! Diana? Vasco? Uau! Não esperava te encontrar aqui. Nem eu. Eu nunca imaginei que a gente ia se reencontrar novamente. Desculpem lá, mas vocês os dois conhecem-se? Sim. Conheci a Diana quando estive no Brasil a trabalhar, mas nunca mais nos falamos. E eu acabei de chegar daquela missão que eu te disse na altura, Guiné. E agora eu tô trabalhando aqui. Uau! Deves ter muitas histórias para contar. Tenho. Bem, impressionante. Mas bem, Diana, eu tenho que ir tocar. Ficas à vontade, está bem? Obrigada. Está bem. Bem, Vasco, vai começar, né? Sim. Vamos sentar. Falamos depois, podemos? Sim? Pode ser. Tchau. Tchau. Então, boa tarde, vamos dar início a esta reunião de jovens. Podemos todos ficar de pé e vamos louvar a Deus com alegria. Posso ouvir um amém? Olha, filho, sabes que eu tenho uma nova médica de família? É verdade, e hoje vou ter consulta com ela outra vez. Ela é muito simpática, sabes? Olha, e também é da nossa igreja, coincidência tão engraçada. Ó Vasco, Sim? tu não me estás a ouvir? Claro que sim, mãe. Tens uma nova médica de família. Ai. Não gosto nada quando andas aí com a cabeça no ar. Eu vou-me embora. Beijinhos. Beijinhos? Tchau. Olha, que isto. Olha, agora está aqui uma pessoa a falar para o boneco. Bem, dona Laura, realmente os exames não apontam nada. E eu, como médica, não devia dizer isso, mas, como cristã que sou, o melhor é a dona Laura procurar a ajuda de Deus, ver se há alguma coisa a ser corrigida. Não parece. Eu sou muito correta em tudo o que faço. Bom,
Posso fazer tudo isso e até posso ir a uma consulta pastoral, mas só porque gosto muito de si, Diana. Tão querida. Da próxima vez que cá voltar, deve ter a doutora Helena aqui. Oh. Mas não se preocupe. Nós podemos manter o contato. Certeza que vamos nos encontrar novamente. Eu acredito que sim. Que sorriso é esse? Está assim com um ar diferente, um brilho diferente nos olhos. O que se passa? Bem, eu encontrei uma pessoa em especial. E tem sentido algo diferente, sabe? Isso é ótimo! Está apaixonada, a doutora está apaixonada! Eu não sei o que fazer, eu não sei se digo ou não. Nós temos trocado mensagens. Temos os mesmos interesses, os mesmos objetivos, mas eu não sei. Claro que deve falar com ele. Claro que deve avançar. A Diana é uma mulher maravilhosa. Linda, com um ótimo coração. Qualquer homem seria um sortudo e a ter como esposa. Mas calma. Nós não estamos a namorar. Eu só não quero ser precipitada. Tem que avançar, tem que falar com ele. E além disso, os homens gostam quando as mulheres demonstram os seus sentimentos. Olá, bom dia. Eu vou querer um cafezinho e um bolo desse, por favor. Doutora Diana, por aqui. Dona Laura, que bom vê-la. Olha, por favor, não me trate por doutora. Acho que já somos amigas. Ai, adoro. Então, nesse caso, quer-me fazer companhia? Eu acho que sim. Obrigada. Então, como é que vão correr as coisas? Ai, tudo tem corrido tão bem. Lá na clínica as coisas estão andando muito bem e em relação àquele assunto, decidi seguir o seu conselho. Eu disse pra ele que sentia e ele sentiu mesmo. Eu disse-lhe, os homens gostam quando nós mostramos os nossos sentimentos. Pois é. Sabe qual é a melhor parte? É que ele pediu meu namoro. Estamos a namorar. Isso é uma ótima notícia. E sabe, se precisar dos meus conselhos, eu sei que a sua mãe está longe, não é? Ela está longe, mas olha, eu estou aqui. Eu tenho assim... Eu sou casada já há muitos anos, não é? Agora estamos separados, mas isso não interessa nada. Então, mas tenho 2 filhos, não é? E sei muito bem como é que estas coisas funcionam. Portanto, eu estou aqui se precisar dos meus conselhos, porque eu sei muito bem como é que funciona uma vida a 2. Ai, claro que sim. Você não sabe, eu tô apaixonada por ele. É tão maravilhoso. O que você acha de conhecer os meus pais? Os teus pais? Eu adoraria conhecer os teus pais, mas será que eles querem me conhecer? Eu acho que eles não devem gostar. Eles estão ansiosos. Que tal fazermos uma videochamada? Agora, eu acho que é melhor deixarmos para outro dia. O que é que tu achas, não? Ok, tudo bem. E a sua mãe? O que ela acha de estarmos a namorar? Bom, a minha mãe, ela sabe, pois... Ela não sabe de mim, pois não, Vasco? Diana, tens de compreender que a minha mãe só me tem a mim neste momento e, sabes, vai ser um grande choque para ela quando souber que estamos a namorar. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não esperava isso de você. Talvez essa relação não seja tão importante. Mas Diana, tu és a tal. A tal? Sim, tu és a mulher da minha vida e eu não vou cometer os mesmos erros. Que erros? Anda, tu vais conhecer a minha mãe agora. Mas agora? Sim, vai ser a primeira e a única, espero, que vais conhecer a minha mãe. Anda. Vasco? Chegamos. Ai, eu tô tão nervosa. O que eles vão achar de mim? Eu também estou. Tá?
sim, mas relaxa, vai correr tudo bem. A minha mãe vai adorar-te, de certeza. Bem, recapitulando, a sua mãe é dona de um salão de cabeleireiro, o seu pai é piloto de avião, a sua irmã tem 2 filhos e cuida deles. Sim, relaxa. Já estás preparadíssimo. Vá, vamos. Olá, filhote, então. Olá, Já mãe. vieste? Sim. Mãe, eu tenho uma coisa muito importante para te contar, mas tens de ter calma. Então, acho que é o quê? Sabe, eu conheci uma pessoa muito especial. Ai, eu não estou a sentir muito bem. Mas o que se passa, mãe? Estás bem? Que estas dores da... A doutora Helena diz que eu não posso ter emoções fortes, sabes? Não posso ter muitas emoções fortes. Eu tenho que ter muito cuidado com o meu coração. Tá bem, mãe. Mãe, o que eu quero lhe dizer é que eu estou apaixonado. Ui. Eu estou a namorar Estou-me a piorar. com uma pessoa maravilhosa, mãe. E eu quero que conheças porque eu imagino-me a casar com ela. Claro que sim. Ai, Mãe, agora que foi boa. eu quero que conheças a dona do meu coração. Como? A minha Diana. Dona Laura? Doutora Diana? Mas já se conhecem? Ainda bem que eu segui os seus sábios conselhos. Eu também estou sem palavras. Tão linda. A tua namorada é tão encantadora, Vasquinha. Então, o papai era uma filha. A partir de hoje vou estar bem dia. Tem cuidado. Então vamos um cafezinho, sim? Claro que sim. Confesso que eu estava meio receoso com esse encontro. Pelos vistos, não tinha razão nenhuma para isso. Eu preciso de fazer alguma coisa. Eu até já sei o que é que eu vou fazer. Tenho que manter os olhos bem abertos. Eu tenho que proteger o meu filho. Olha, Vasco, eu acho que sua mãe não está preparada para ter uma nora na vida dela. Nós já namoramos há algum tempo e... Nós queremos casar. Porque eu já vi que você não está preparado para deixar o seu filhinho sair do ninho. Mas isso vai acontecer. É desafiar. Não veja, amor. Minha mãe adora-te. Não havia nenhuma razão para eu preocupar-me. Mãe, acorda, mãe. Afinal, foi tudo um sonho.